a forma geométrica mais explorada na arquitetura do Antigo Egito em função do seu poder de captação de energia. Hoje, 5.000 anos depois, a arquitetura brasiliense também possui no triângulo a sua forma mais explorada. Os triângulos de vértices opostos se repetem em Brasília. A Catedral, o Centro de Convenções, as colunas do Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário estão situados nos ângulos do triângulo equilátero formado na Praça dos Três Poderes. No eixo monumental, existe um triângulo formado pelo Centro de Convenções, o Tribunal de Justiça do DF e o Palácio do Buriti. Outro triângulo surge no eixo monumental, a Torre de TV, um dos símbolos de Brasília. No Antigo Egito, vários templos eram subterrâneos e as estátuas dos deuses postavam-se à sua entrada. O mesmo acontece na Catedral de Brasília. À sua entrada temos estátuas dos 4 evangelistas. E também, à semelhança do Antigo Egito, um túnel escuro ao final do qual eclode a iluminação da nave. Também no Templo da Boa Vontade, a entrada negra e subterrânea lembra as pirâmides do Antigo Egito. A luz eclode, o homem parte das trevas para a luz. Os criadores de Brasília podem não ter tido a intenção, mas a arquitetura da cidade pode ser vista sob o ponto de vista do tarô egípcio e da cabala hebraica. A rodoviária tem a forma de um H deitado, o homem mortal. Este H deitado se repete em 3 planos, o subterrâneo, o rente ao chão e o superior, como 3 são os planos psíquicos, o id, o ego e o superego. E as torres do Congresso Nacional desenham um H em pé, o homem imortal. O H do Congresso Nacional situa-se entre 2 conchas, cujos polos, que apontam para direções opostas, são captadores de energia de cima e de baixo, cósmica e telúrica. As 2 conchas, se colocadas uma sobre a outra, formam uma esfera, o equilíbrio universal. A ermida de Philae era cercada por água que os egípcios chamavam de Lago Sagrado. Como monumento marcante em Brasília, existe a ermida Dom Bosco, forma piramidal patente, tranquila e bela, junto ao Lago Paranoá, situada precisamente na altura dos paralelos 15 a 20 graus, como predissera Dom Bosco. O Antigo Egito é, antes de tudo, o próprio Nilo. No Nilo se construiu o primeiro lago artificial do mundo, o Lago de Moeres. Em Brasília foi feito o Lago do Paranoá para refrescar a cidade devido ao clima causticante de deserto que possui. Um dos grandes espetáculos para quem visita o Egito é a visão da Grande Pirâmide de Quéops, com mais de 2 milhões de blocos de pedra. Em Brasília, o Teatro Nacional também é um espetáculo, com suas 78 espécies de formas piramidais egípcias. Brasília tem 2 elementos básicos que se cruzam: o eixo rodoviário na posição norte-sul e o eixo monumental na posição leste-oeste. Seu traçado tanto pode ser de uma cruz, como a curvatura de suas asas pode sugerir a forma de um grande pássaro. A cidade de Aquetaton, no Antigo Egito, foi traçada à semelhança de um pássaro. De acordo com o seu criador, tinha avenidas largas e os espaços vagos entre as construções eram bastante amplos para que o Deus Sol estivesse sempre presente entre elas. No livro Brasília Secreta, Yara Kern e o professor Hernani
mostram que a história pode se repetir. Akhenaton construiu Akhetaton em 4 anos. JK ergueu Brasília também em 4 anos. Os 2 homens que não tiveram filhos varões foram capazes de levar adiante uma ideia magnífica que não podia ser compreendida pelos céticos das suas épocas: fundar uma cidade destinada a mudar a vida de um povo. Akhenaton e JK viveram somente 16 anos após a inauguração das suas cidades, e ambos tiveram mortes violentas. Depois da morte de Akhenaton, a cidade foi destruída para que o mundo se esquecesse do sonho visionário do seu construtor.